A hora de falar sobre Rodion Romanovich Raskolnikov, ok? Chegou a hora da gente entrar em assunto sério, porque agora o negócio vai subir de nível, ok, pessoal? Porque é uma das obras mais célebres da literatura internacional. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos todos que estão aí participando. Sejam bem-vindos, queridos amantes do conhecimento. É sempre um prazer e uma honra muito grande poder compartilhar essas conversas tão agradáveis, tão interessantes com vocês. E a gente segue aqui na nossa jornada da decodificação mental. Hoje é o nosso segundo encontro. No primeiro encontro, ontem falamos sobre Shakespeare e o Hamlet. Boa noite a todos que estão chegando, prazer enorme contar com a presença de vocês. E hoje, seguindo aqui aquela sequência de livros que marcaram a minha vida, a minha jornada como leitor, a gente trata desse aqui. Eu trouxe o meu exemplar veinho que eu comprei lá em 2001. Quando eu comprei em 2001, tem 21 anos, né? 21 anos atrás eu estava comprando o Crime e Castigo, clássicos de bolso, daí de ouro, e naquela época eu não estava com muito capital para investir, comprei uma versão mais simplesinha, mais enxuta, mais em conta, e vai ser um enorme prazer conversar com vocês hoje sobre essa obra monumental da literatura universal. Uma que consta ali no cânone ocidental de Harold Bloom, né? Inclusive aqui em cima, você pode ver, para quem está no YouTube aqui, para quem está no Instagram aqui, ó, esse cinza grande, né? O título do Harold Bloom, que é exatamente o Gênio, né? Gênio. Muito interessante essa obra e já quero aproveitar esse início de conversa para deixar a vocês o convite para vocês virem se tornar membros do Clube de Leitura Daniel Lopes. Última chance do ano, agora só em dezembro a gente vai ter inscrição novamente para a turma de 2023. Então você que está no Instagram, o link está aí na descrição do perfil. Para você que está no YouTube, o link está aqui no chat e está aqui embaixo também na própria descrição do vídeo, ok? Então vamos lá, pessoal. Crime e Castigo, obra monumental do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. Foi publicada em 1866 em uma série de 12 volumes na revista literária O Mensageiro Russo, e nessa época ele publica essa história em 12 partes, e depois essas histórias são reunidas já num único livro. Esse é considerado o primeiro grande romance do período maduro do Dostoiévski e, é claro, é sempre mencionada como uma das obras mais importantes da literatura universal. O romance se baseia em vários comentários sobre religião, sobre existencialismo, um foco predominante na questão da redenção, da salvação, né? E ele trata de questões como o niilismo, socialismo e por aí vai. Tem alguns traços autobiográficos muito importantes, uma vez que você vê ali a contemplação ou a adoração que ele tinha com relação à mãe, né, que era a Pulcheria Alexandrovna Raskolnikov na história, e a fixação que ele tinha pelo jogo, pela jogatina, né, um tema muito explorado em outro clássico que é o Jogador, né, e também nós temos aqui, deixa eu só fixar aqui o comentário do Wagner, que é da minha equipe aí, ó, Crime e Castigo, Dostoiévski, Nietzsche e o Super-Homem. E então, vários traços ali autobiográficos, né? Muitos traços muito peculiares do estilo do autor. A gente vê ali os traços, né? Que colocam esse livro entre considerado uma das maiores obras da literatura universal, né? Junto ali com os irmãos Karamazov, né? Garantiram ao Fyodor Dostoiévski a posição do maior escritor russo da história, junto com Leon Tolstói ou Lev Tolstói, ok? A história é muito interessante. O personagem principal, que é o Rodion, né, que é o Raskolnikov, ele, apesar de ser ali um ex-estudante de direito, é um cara que está sempre na pindaíba, está sempre passando dificuldades financeiras. E ele vive ali angustiado com a sombra de fazer algo importante, né? Ele está sempre ali sentindo que ele tinha um chamado, uma vocação para fazer algo importante. E aí, ele, nesses estudos,
o Rodion Raskolnikov, nas suas reflexões, ele entra numa de categorizar as pessoas entre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. Só que para ele, o extraordinário, e aí vem aquela frase que eu falei com vocês mais cedo, me diga quem é o seu herói e te direi quem és, né? O herói dele, que ele considerava extraordinário, não era Jesus, não era o herói que tinha a caridade como uma das suas características principais, não era um herói que tinha ali o amor, a compaixão como uma das suas características principais, era um herói que tinha ali como uma das suas características principais o fato de estar acima da moralidade, o fato de poder fazer o que quiser, o fato de estar acima do bem e do mal, o fato de estar em busca pela potência, né, busca pelo poder, quase que aquela máxima nietzschiana, né, poder ao forte e esmague o fraco, né? Então força ao forte e fraqueza ao fraco, né? Aquela máxima nietzschiana muito pertinente àquele período, né, da unificação alemã debaixo do governo de Otto von Bismarck, né? A Alemanha tentando criar a sua identidade nacional a partir da força, a partir de uma identidade ali forte, e Nietzsche também vivendo nessa época. Então, olhando para a sociedade a partir desse enfoque, o que a gente vê? A gente vê que o Raskolnikov, o protagonista, ele começa a ter essa ideia de que existem pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. Só que as extraordinárias são como Napoleão Bonaparte, que conquista tudo, faz o que quer, não deve nada a ninguém, né? Atropela quem tiver que atropelar e não precisa dar satisfação para ninguém. Quem não se recorda aquele famoso trecho da história de Napoleão Bonaparte, em que ele vai ser coroado imperador, e aí ele tira a coroa do sacerdote e coloca a coroa na sua própria cabeça, ou seja, ele coroa-se a si mesmo. Ele não quer dar esse gostinho ao religioso de fazer isso, ele faz a sua própria coroação, ok? E seguindo esse preceito, ele decide, né, planejar e concretizar um feito grande aos seus olhos. E esse feito grande aos seus olhos é eliminar, a partir da sua ótica, aquela que oprime a sua comunidade. Quem é aquela que oprime a sua comunidade? Quem é a força opressora da sua comunidade? Dentro de uma ótica proto-marxista aqui de Raskolnikov, proto-socialista, aquela que oprime a sociedade da sua época é a agiota. Naquele contexto em que Raskolnikov vivia, ele sempre sem dinheiro, apesar de ser ex-estudante de direito, sempre endividado, sempre na pindaíba, o Raskolnikov ele decide eliminar quem está gerando problema, né? Quem explora é a agiota, porque o pessoal pega dinheiro emprestado, o pessoal está quebrado, pega dinheiro emprestado com a agiota, depois a agiota cobra. Ou seja, ele achou que eliminando a agiota ele resolveria suas próprias dívidas e as dívidas de todos aqueles que dependiam dessa ajuda financeira dela. Nisso aqui, você já vê uma total visão distorcida da realidade e você vê uma total interpretação completamente errônea da realidade social. Ou seja, o Raskolnikov, por ser incompetente e por não conseguir dar a volta por cima, ele terceiriza a sua incompetência, a sua mazela, os seus erros e a sua incapacidade. Ele terceiriza essas suas angústias e decepções e frustrações para a figura da agiota. Então, em vez dele dar a volta por cima, empreender, resolver as suas finanças, ele decide que a culpa da sua desventura financeira não é dele, não é da sua incapacidade de gerir a sua própria vida. Ele terceiriza essa culpa, procura um culpado e exatamente o culpado ou a culpada é exatamente a agiota. Nunca quis reconhecer que a sua falta de prosperidade estava diretamente relacionada à sua falta de empenho ou à sua incapacidade de gerir a sua própria vida. Desde aqui, desse momento na história, né, o nome do livro é Crime e Castigo. Então, qual é o crime do livro?
é quando ele elimina a agiota. Infelizmente, ele eliminou uma outra pessoa, ok? Infelizmente, eliminou uma outra pessoa aí que eu já vou falar quem foi. Nesse momento, você vê não só uma grande crítica social, mas uma crítica a um paradigma que está se tornando prevalente ali na Rússia. A gente não pode esquecer que o livro ele foi publicado nesses 12 volumes no jornal ou na revista Literário Mensageiro Russo em 1866, ok? Em 1866, no momento em que a Rússia já começa a sofrer influência dessa sucessão de pensamentos de cunho socialista. De cunho que um pensamento que vai enxergar no patrão o grande vilão, vai enxergar no trabalhador sempre o inocente e vai enxergar não no trabalho uma oportunidade de emprego e de sustento, mas vai enxergar no trabalho sempre uma exploração. Aquilo que Karl Marx vai chamar de mais-valia, mais valor, mais trabalho, aquele excedente que se configura no final das contas, depois do somatório geral, como o lucro para o patrão. Então essa ideia de que o patrão é mau e se alguém está passando dificuldade financeira, a culpa é sempre dos outros, ok? É exatamente o que nós estamos vivendo e presenciando no mundo hoje. Eu já disse para vocês que nós sempre fazemos aqui, nos nossos estudos, a prática da hermenêutica da vida. O que significa a prática da hermenêutica da vida? Significa exatamente nós lermos as obras ou assistirmos às obras, a gente está falando de filmes, séries e também livros, ler as obras e fazer a interpretação dessa obra em consequência com a interpretação da nossa própria vida. A gente reinterpreta a nossa vida a partir das obras que nós lemos. Então, quando você olha o Rodion Romanovich Raskolnikov no Crime e Castigo, em vez de reconhecer a sua própria incapacidade e culpar-se a si mesmo pelas suas desventuras econômicas, em vez de ele fazer isso, ele coloca a culpa na agiota. E ele está sempre se vitimizando. E ele quer solucionar isso não como um caminho amistoso e tolerante, mas na eliminação daquele que aos seus próprios olhos é o problema, ou daquela que aos seus próprios olhos é o problema, ok? Então ele quer eliminar. Hoje nós vivemos numa sociedade que aqueles que não pensam, agem e se comportam segundo o status quo, ou o estado de coisas, ou segundo aquilo que se considera politicamente correto, ou aquilo que se considera o pensamento vigente, ou o que os alemães chamam de Weltanschauung, né, que é a visão de mundo, ou o Zeitgeist, ou o espírito do nosso tempo, aqueles que não se adequam a esse espírito do tempo, a esse Zeitgeist, esses que não se adequam à visão de mundo hegemônica, que infelizmente é esquerdista, né, a Weltanschauung, né, a visão de mundo, aqueles que não se adequam precisam ser eliminados e cancelados. Nós vivemos uma era do cancelamento. E não é uma era do cancelamento meramente digital. Essa pessoa precisa sair das redes. Não, cancelamento total, cancelamento ontológico, o cancelamento do ser. Eles querem que a pessoa não tenha meios de subsistência. Essa intolerância dos tolerantes, ela já é observada aqui exatamente na postura de Rodion Romanovich Raskolnikov no Crime e Castigo. Por quê? Ele, em vez de dar a volta por cima, fazer o seu esforço, acordar cedo e pagar o preço para prosperar, ele não. Ele quer atribuir todas as suas mazelas à agiota. E ele enxerga na agiota um mal que precisa ser eliminado. Exatamente como nós vemos no mundo hoje com essa cultura aí do cancelamento. E se você for olhar, nós estamos falando da Rússia de 1866, ok? Mas se você olhar para a Rússia de 2022, você vai ver exatamente a mesmíssima coisa. Isso ficou muito claro num artigo muito interessante que um general brasileiro, já da reserva, chamado Pinto Silva Cardoso Alberto, ele escreveu um artigo esses dias chamado A Guerra Híbrida e a Crise na Ucrânia. E nesse artigo você vai ver que exatamente essa postura de se vitimizar, colocar a culpa nos outros e achar que a solução é cancelar os outros,
ontologicamente também, cancelar a vida dos outros, é uma postura legítima. E é exatamente isso que a gente vê nesse artigo. Porque nesse artigo, o autor, o general brasileiro, ele conclui que a guerra russa no século XXI, a maneira russa de implementar conflitos hoje, dá início a um novo paradigma. E esse paradigma é aquele em que não se instaura um novo conflito, ok? Não se instaura um novo conflito. Você está em conflito permanente, ok? A ideia não é você começar ou não um conflito, é estar em conflito permanente. E a maneira pelo qual você desempenha esse conflito é pelas sombras, é nos bastidores, é naquilo que os americanos chamam de gray zone, na zona cinza, ok? Esse modelo dessa guerra contínua, que atua nas sombras e não declaradamente, não explicitamente, esse conflito oculto, os americanos chamam de conflito híbrido ou modalidade de guerra híbrida. Agora, os russos chamam isso de guerra de nova geração, ok? E o principal objetivo político da Rússia de hoje, a gente está comparando a visão de mundo do presidente russo hoje, em 2022, com a visão de mundo de Raskolnikov, que é o protagonista de Crime e Castigo, nos idos de 1866, e vocês vão ver, talvez confirmando aquilo que o Kohelet, o pregador, falava, né? O pregador é o Salomão. No livro de Eclesiastes, ele diz: não há nada de novo debaixo do sol. É exatamente isso, né? O tempo passa e a gente vê a mesma coisa e o pensamento russo impregnado pelo mesmo paradigma. Por que nós estamos falando isso? Quando a gente olha o plano real que o presidente russo está desempenhando, o plano russo hoje, isso ficou muito bem descrito no livro do professor Olavo, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ok? A Dalva está perguntando qual é o nome do general. Não se preocupe, Dalva, depois no grupo VIP do WhatsApp eu vou colocar todos os links, ok? Vou colocar todos os links. O nome do general é Pinto Silva Carlos Alberto. O artigo que ele escreveu se chama Guerra Híbrida e a Crise na Ucrânia. E eu vou mostrar para vocês como a postura de Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, é a mesma postura do presidente russo hoje. A mesma lógica, a mesma construção identitária, ok? Como é a construção identitária de Raskolnikov? Eu tenho vários problemas, os meus problemas não são culpa minha, são culpa dos outros e eu preciso eliminar esse outro para resolver meus problemas, ok? Resumindo, de forma bem grosseira, é isso, ok? Já que a gente citou o livro do professor Olavo, está aqui atrás de mim, que é o Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, quero lembrá-los que todos vocês que entrarem no Clube de Leitura Daniel Lopes, na última oportunidade, né, últimos dias, só essa semana, você tem a oportunidade também de adquirir os 12 livros que a gente vai tratar nesse clube de leitura. 12 livros por quê? Um livro por mês, 12 livros por ano, e a gente tem mais 2 livros bônus, que é o livro Política, Ideologia e Conspirações de Gary Allen e Larry Abraham, e também o livro do Stanley Grenz, Pós-Modernidade, um guia para entender a filosofia do nosso tempo. São 2 livros bônus. Além disso, você tem C.S. Lewis, Abolição do Homem, Nosso Inimigo o Estado, do Albert Nock, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz. Você tem Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises, A Vida Intelectual, do Sertilange. Você tem o Maquiavel, A Confusão Demoníaca, do professor Olavo, também do professor Olavo, Visões de Descartes. Além disso, nós temos um do Dostoiévski, O Idiota, Comunista Exposto, do Cleon Skousen, o clássico 1984 de Orwell, Anatoly Golitsyn com o livro Meias Verdades, Belas Mentiras e Andrew Lobachevsky, Ponerologia, Psicopatas no Poder, ok? Os livros estão com desconto que vai até 58% e você pode adquirir só essa semana na livraria Daniel Lopes com preço de Black Friday, ok? Imperdível. Voltando aqui, pessoal. Quando você estuda a geopolítica russa de hoje, isso fica muito evidente no plano eurasiano, que o professor Olavo muito bem apresentou no seu livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Quando você olha o principal objetivo político da Rússia hoje, é nada mais, nada menos do que ver o fim da atual ordem mundial que é dominada pelo Ocidente, ok? O objetivo final da Rússia é impor o fim da ordem atual. Eles querem uma nova ordem e por isso eles querem ultrapassar e superar a ordem atual,
dominada pelo Ocidente. Ou seja, eles querem, além disso, isso é o principal, o objetivo secundário é frear o avanço da OTAN, que é a Organização do Ocidente, Organização do Tratado do Atlântico Norte, frear esse avanço na área de influência histórica da Rússia, onde era ali a cortina de ferro, né? Nas regiões que são ali, né, as repúblicas bálticas, né, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, a Ucrânia, né, Bielorrússia e por aí vai, Cazaquistão e por aí vai. Então, esse é o objetivo subalterno. O objetivo principal é mudar a ordem atual, superar a ordem atual, por fim a ordem atual em que os Estados Unidos é a grande potência. Eles querem derrubar os Estados Unidos, para isso eles usam todos os artifícios possíveis e imagináveis. Até influenciar os americanos a consumirem o máximo que puderem de entorpecentes para ficarem completamente entorpecidos. Influenciar os americanos a práticas deletérias, práticas que colocam a sociedade em total colapso. Inclusive, é curioso você perceber que as práticas que os russos incentivam nos Estados Unidos ou no mundo afora, eles proíbem dentro do seu próprio território. Não vou entrar no mérito de quais práticas são essas, porque você já deve imaginar. Então, em 1991, quando desaparece a União Soviética, os russos eles estavam querendo o quê? Eles estavam desenvolvendo uma espécie de narrativa. E essa narrativa útil para justificar a sua ação ofensiva nos seus territórios ao redor repousa numa construção de uma identidade. Ou seja, depois que cai o Muro de Berlim, depois que a União Soviética acaba, a nova Federação Russa ela quer continuar tendo o prestígio que a União Soviética tinha. Para isso ela precisa ter uma postura dura. Para ela ter uma postura dura, ela precisa ter uma justificativa. E essa justificativa passa pela construção de uma identidade vitimizada, ok? Uma identidade vitimizada. Por quê? A Rússia cria essa identidade vitimizada, colocando sempre no Ocidente a culpa pelas suas mazelas. Colocando sempre na OTAN a culpa pelas suas mazelas, colocando sempre a culpa nos Estados Unidos pelas suas mazelas. Então eles estão sempre e constantemente dizendo tudo que a gente está passando de problema é culpa das sanções americanas, ok? Sanções ali ofensivas políticas, culturais e territoriais. De acordo então com essa ideologia russa, o Ocidente é um inimigo que está atuando contra a civilização russa, de tal forma que a pátria russa então está em perigo. Porém, esse grande líder atual, que já está no poder há 23 anos, vai saber levar a nação a um bom caminho. Esse sentimento nacionalista e essa vitimização é generalizada. A gente não pode menosprezar isso como um mero detalhe, porque isso aí é uma patente entre eles. Então veja que o pensamento russo de hoje, dizendo que todos os seus problemas é culpa dos outros, hoje, por exemplo, você vê uma tentativa da Rússia de continuar trazendo os países que faziam parte da União Soviética para perto deles. Só que a Polônia e a Ucrânia, entre outros países, olharam as opções, olharam para os russos, olharam para o Ocidente e falaram, eu não quero mais ficar debaixo do radar dos russos, eu quero ficar debaixo do Ocidente. E aí, em vez da Rússia reconhecer a sua derrota, em vez da Rússia reconhecer que ninguém quer ficar do lado dela, ela culpa os americanos e fala, os americanos estão separando amigos, os americanos estão fazendo propaganda política, propaganda de operação psicológica para dividir irmãos tradicionais como russos e ucranianos. Então, eles estão sempre terceirizando a culpa. É mais ou menos aquela lógica da criança mimada. Aquela criança mimada que faz tudo errado, aí toma uma bronca e fala, todo mundo briga comigo, eu sempre estou errado, mas claro, só faz besteira. Essa é a identidade que foi criada pela Rússia hoje. E você, curiosamente, você vê que em 1866 é a mesma identidade que Raskolnikov está construindo e que o Dostoiévski, assim como um grande analista social, está mostrando esse problema. Dostoiévski está anunciando um problema que está chegando. Ele está mostrando ao povo russo onde vai terminar essa história. Essa história de que eu estou quebrado por culpa da agiota. Eu não fui para frente porque os outros não deixaram. Eu não cresci porque me atrapalharam. Eu não atingi meu objetivo porque não deixaram. Essa terceirização da culpa
está em Raskolnikov, está na Rússia hoje, e Dostoiévski foi um gênio ao perceber para onde a sua nação estava indo e ao fazer a sua crítica dizendo: essa história não vai terminar bem. Essa história simplesmente não vai terminar bem. Então como é que está a Rússia hoje, só para terminar essa história, né? A Rússia elaborou uma definição de identidade russa que é maleável. Essa identidade ela pode ser readequada de acordo com seus interesses políticos e estratégicos, marcada ali por 4 características principais, né? O povo falante da língua russa, praticantes da ideologia da ortodoxia oriental, pessoas eslavas e extensão geográfica do Império Russo. Então a estratégia deles é estar sempre travando o conflito político e permanente com o Ocidente, não com a finalidade de preparar o terreno para entrar num território alheio, mas sempre com o objetivo de dividir, desmoralizar e distrair o suficiente para não haver resistência ao seu objetivo de desestabilização política de um opositor na defesa dos seus interesses, ok? O mesmo ethos, a mesma característica que nós vemos aqui em Raskolnikov, no Crime e Castigo, infelizmente nós observamos na Rússia hoje. Então, se achando acima do bem e do mal, se achando uma pessoa extraordinária, Raskolnikov vai decidir por fim as suas mazelas, fazendo o quê? Correndo atrás do seu trabalho e sendo uma pessoa decente? Não, eliminando a agiota. Eliminando a agiota. E aí ele vai até a casa da agiota, né? Monta um plano, planeja como é que ele vai fazer isso, né? E em meio ali a um conflito na sua consciência, ele vai lá e tira a vida da agiota. Só que tem um imprevisto. E esse imprevisto é que antes dele sair da cena ali do crime, ele acaba encontrando com a irmã da velha agiota, que é a Lazavieta. E ele, muito a contragosto, né, levado pela situação da surpresa, acaba tirando a vida da irmã da agiota também, que não tinha nada a ver com a história, porque havia aparecido no local exatamente na hora do ocorrido. E aí ele aproveita a situação, acaba levando algumas joias dela, mas não chega a usufruir desse furto aí, porque ele fica arrependido e acaba enterrando as joias embaixo de uma pedra. E aí o que acontece? Ele começa a ser atormentado por um enorme drama psicológico. A sua consciência começa a acusá-lo. A sua consciência começa a condená-lo. E aí diversas histórias se desenvolvem ali paralelamente, né? Entre elas um romance da irmã do personagem e as relações do protagonista com Sônia, que é filha de um funcionário público a quem ele chegou a doar dinheiro numa época. E apesar de investigar o Raskolnikov, a polícia acaba prendendo o inocente, né? Que acabou confessando culpa porque estava sofrendo muita pressão para fazer isso. Entretanto, né, o personagem acaba ali confessando o seu crime, né? E essa confissão se deve principalmente pela influência da Sônia, porque a Sônia tinha acabado de compartilhar com Raskolnikov a descrição da ressurreição de Lázaro, contida no Novo Testamento. Ou seja, uma possibilidade de nascer novamente. O Raskolnikov, ele se convence do seu pecado e do seu erro através de uma pregação bíblica. E isso é muito interessante. Dostoiévski está mostrando ali as atitudes terríveis que os homens são levados a cometer quando eles olham o próximo como mero conjunto de células, ou como mera máquina, ou como mera reunião de ossos e carne. Quando a gente tira a alma da pessoa com quem a gente lida, quando a gente desumaniza o outro, quando a gente torna o mundo como mera materialidade, a gente perde o respeito pelo outro. Não é por outro motivo que onde se vê a tentativa de implementar essa filosofia vermelha marxista, você vê a vida perdendo valor. Basta você ver o que aconteceu em território cubano, venezuelano, russo, coreano do norte, no Dragão do Oriente. Basta ver. Por que tem essa coincidência entre
uma visão de mundo materialista e o total desrespeito pela vida humana. Por quê? Se Deus não existisse, tudo seria permitido, como o próprio Dostoiévski escreve. Quando você transforma o mundo em mera matéria, e aí você vê o materialismo histórico, Marx era um grande adepto da visão materialista do mundo. O mundo era mera matéria, não tinha o espiritual. Quando você deixa de ver o homem como filho de Deus, e quando você tira Deus da história, fazendo o que Nietzsche fez no Assim Falou Zaratustra, falando que Deus morreu e por aí vai, quando você tira Deus da história, o homem se torna algo não diferente dos animais. Se você tem uma abelha te atrapalhando, você esmaga a abelha. Se você tem uma pessoa te atrapalhando, o Raskolnikov decidiu esmagar essa pessoa. E Raskolnikov passou a não só olhar para o próximo como um mero conjunto de células e de carne, osso e sangue, e não como um ser que sente, pensa e tem direitos inatos pelo direito natural, né? A pessoa já nasce com direito, ela não conquista direitos, ela já nasce com direitos. A filosofia contemporânea nega isso. A filosofia contemporânea é contra a ideia de direitos da humanidade, porque eles acham que cada grupo humano tem o seu quadro de valores, o seu quadro de referência. Então a gente não pode dizer que todos os seres humanos são iguais perante a lei e que todos nascem iguais. Não, eles acham isso errado. Hoje até isso está sendo colocado como errado. O direito de todos os homens de serem respeitados, o direito à vida, um direito inato. O que acontece? Isso que nós vimos acontecer com a Rússia depois, com a eliminação de uma multidão de pessoas que não concordavam com aquela visão de mundo, isso poderia não ter acontecido caso o alerta de Dostoiévski tivesse sido atendido. Uma vez que aqui ele já mostrou que essa ideia de que tudo é permitido, poder à força e destruição dos fracos, existem pessoas que estão acima do bem e do mal, ele mostrou para onde isso leva. Isso leva o quê? Isso leva no desrespeito à vida, de você achar que você pode eliminar quem estiver te atrapalhando. Achar que não tem lei, você cria sua própria lei, você cria seu próprio quadro referencial. Por incrível que pareça, esse problema já está impregnado na própria obra de René Descartes. E o professor Olavo de Carvalho aponta isso muito bem no livro Visões de Descartes. Porque no livro Visões de Descartes, o professor Olavo ele vai mostrar que essa cada vez mais caminhada de Descartes em direção ao materialismo, né? Descartes criando uma visão de mundo mecanicista que ficaria depois célebre com Galileu e com Newton, essa visão mecanicista do mundo, ela desumaniza. Ela não só desumaniza o próprio homem, mas ela desconfigura a imagem de Deus. Porque Descartes dizia que o seu plano era chegar a Deus sem Deus. Só que se você pode chegar a Deus sem Deus, Deus deixa de ser aquele que ama a humanidade e que é um instrumento da salvação. Deus se transforma de um ser que ama e que chora e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, um ser que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que de forma que todo aquele que nele crê no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. A gente tira essa imagem de um Deus que é um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que salva o homem através do sacrifício do seu Filho na cruz. Deus se transforma numa mera ideia. Um Deus que não está atuando na humanidade. Então, por incrível que pareça, Descartes ele desconfigura Deus como uma pessoa que nos salva para uma mera ideia, uma ideia divina, e não apenas isso, ele transforma o mundo em mera estrutura mecânica. E Descartes, quando ele começa a duvidar de tudo, Descartes tenta montar uma filosofia que não dependa da revelação, que não dependa de Deus, ele tenta montar um conhecimento que não dependa da revelação, não dependa de Deus. Por isso Descartes está fazendo ali aquele método da dúvida, né? A dúvida cartesiana, ou aquilo que o Edmundo Husserl depois vai chamar de a via cartesiana. O que acontece ali? A gente está vendo que Descartes ele fala, do que eu posso ter certeza? Do que eu posso ter certeza? Então ele pensa, eu posso ter certeza que o mundo ao meu redor existe? Não, porque isso tudo pode ser enganação. Pode ser tudo enganação de um gênio
maligno. Um gênio maligno pode ter criado um mundo fictício, um mundo de enganação, um mundo de meras aparências. Então, Descartes ele começa a duvidar das coisas que ele está recebendo através dos 5 sentidos. Nem tudo que eu vejo eu posso ter certeza, pode ser uma ilusão. Nem tudo que eu experimento ao meu redor posso ter certeza, pode ser tudo uma mera aparência. E aí Descartes vai duvidando de tudo ao ponto que ele chega a uma coisa que ele não duvida. Ele diz o seguinte, eu estou duvidando de tudo, mas para duvidar eu preciso pensar. Então eu estou na dúvida se eu mesmo existo ou se é tudo uma ilusão. E ele diz, se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu existo. Ok? Se eu estou pensando, eu existo. Cogito ergo sum. Se eu penso, logo eu existo. Ok? Então, a gente tem esse preceito muito importante aqui em Descartes. Se eu penso, eu existo. Então disso eu não tenho dúvida. Ou seja, qual foi a consequência disso muito séria que o professor Olavo aponta na obra de Descartes? Sabe qual que é? Descartes não tem certeza que o mundo ao seu redor existe. Se Descartes não tem certeza que o mundo ao nosso redor existe, sabe o que acontece? Eu não tenho certeza se a pessoa com quem eu estou lidando existe. Então, eu não preciso respeitar essa pessoa. Como é que eu vou construir uma filosofia moral em cima disso? Como é que eu vou construir o respeito ao próximo em cima disso? Como é que eu faço isso? Tá certo? Então Descartes cai num problema chamado solipsismo. O que é o solipsismo? Só a minha mente existe, o resto eu não sei se existe. Então, para Descartes não sair por aí dando tapa em todo mundo e desrespeitando todo mundo, ele cria uma prótese filosófica. Ele cria um negócio chamado moral provisória. A moral provisória é, eu não tenho certeza se o mundo existe, mas eu vou fingir que existe. Ou seja, ele monta uma filosofia moral, ou seja, uma filosofia daquilo que seria o certo e o errado, e ele monta essa filosofia não em cima da verdade, mas em cima de uma dúvida. Tá certo? De uma dúvida. Olha só que interessante. Ele monta a sua filosofia moral em cima de uma dúvida. Isso aí gera um completo e futuro ceticismo. Isso no futuro, essa postura de Descartes de não saber se a outra pessoa existe, vai gerar o que? O desrespeito à vida humana. O mesmo desrespeito que nós vimos em Raskolnikov, que nós vimos depois na Rússia, depois entre os cubanos, venezuelanos, coreanos do norte, o dragão do Oriente e tudo isso. O desrespeito ao homem. Ou seja, o que Dostoiévski está alertando aqui? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se você crê que a pessoa é um animal, né? O homem é um animal racional. Se um homem é um animal, do mesmo jeito que o cara elimina uma mosca que está incomodando, ele elimina uma pessoa que está importunando também. Assim pensou Raskolnikov, o personagem. E assim pensaram muitas pessoas na história. Vídeo que aconteceu na Alemanha na década de 40. O que estava acontecendo ali na Alemanha? Esse desrespeito ao próximo. Por quê? Por motivação de uma filosofia que glorifica a força e exclui o fraco. Diz que o fraco tem que ser derrotado mesmo. E é claro que a gente não pode dissociar essa postura e essa filosofia da obra nietzschiana. Nietzsche ele vai fazer exatamente isso. Nietzsche ele está fazendo reflexões que só de você olhar os títulos do livro de Nietzsche, você já entende para onde que ele está querendo ir. O que o Nietzsche faz? Ele escreve um livro chamado Genealogia da Moral. Na Genealogia da Moral ele quer dizer o quê? Que a moral que existia na Europa na sua época era uma moralidade cristã. E a moralidade cristã para ele era uma moralidade da fraqueza, do homem fraco, do homem subjugado. Era uma moralidade que ele dizia, a moralidade do escravo. E ele chegava a dizer até o seguinte, Jesus era nobre o bastante para recusar seu próprio ensinamento. Ele poderia ter feito isso. Ou seja, ele acha que a filosofia cristã, que é a base da sociedade ocidental, é a filosofia do fraco, da fraqueza. Ele não, ele quer poder, ele quer a força.
Por isso que ele vai escrever um livro, um outro livro chamado Wille zur Macht, em alemão. Vontade de potência, vontade de poder, vontade de crescer, vontade de dominar. Então ele fala isso, o forte tem que dominar mesmo e o fraco tem que ser derrotado mesmo. Existem pessoas que estão para além do bem e do mal. É o nome de outro livro dele. Para além do bem e do mal. Ok? Para além do bem e do mal. Então, o Nietzsche, ele vai começar a montar uma filosofia que está muito presente nesse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. O nome do livro é Foucault, ok? O nome do livro é Foucault, tá? E esse livro, Foucault, foi escrito pelo Gilles Deleuze, tá bom? Gilles Deleuze escreveu um livro sobre a obra de Foucault. Um dos últimos capítulos desse livro se chama Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem, ok? Essa expressão super-homem, ela atrapalha um pouco o nosso entendimento. É um capítulo interessantíssimo para você entender a conexão da obra de Nietzsche com a obra de Foucault, ok? Nesse capítulo, você vai entender, primeiramente, né, o problema da terminologia. Porque quando você entende essa ideia do Nietzsche de super-homem a partir dessa tradução para português, em alemão é Übermensch. Über é acima, Mensch é homem, né? Então, convencionou-se traduzir esse conceito como super-homem. Mas, na verdade, não é super-homem. Uma maneira mais interessante de você interpretar o Übermensch é o além-homem, ok? Por quê? No So sprach Zarathustra, assim falou Zaratustra, nesse livro, o Nietzsche, ele prega uma teoria de que Deus morreu, né? Tá o camponês lá e o Zaratustra fala, por que você está orando? Você não sabia que Deus morreu? Então ele começa a dizer que se antes a gente tinha a figura de Deus e a figura de Deus era a nossa referência moral, se agora nós não temos mais essa figura de Deus, nós não temos mais limites morais. Nós não temos mais amarras morais. Nós não estamos mais presos e muito menos limitados a essa moralidade. Seria para um universo onírico freudiano, seria como o sonho, ok? Aquilo que em alemão se chama Traum, ok? Muito interessante essa palavra alemã para sonho, né? Traum. É claro que vai dar origem a trauma, né? Trauma vem de Traum, que é sonho. Então, a interpretação dos sonhos de Freud, que é o seu primeiro livro, valeu, Tiago, aí, Rosmaninho, um abração, meu querido. A interpretação dos sonhos de Freud, quando ele desenvolve o seu conceito do inconsciente, o que Freud vai dizer? Freud vai dizer que o homem é dominado por uma porção da sua consciência, que é uma porção que está subjacente, é uma porção que está abaixo do seu limiar de consciência. E por isso a gente pode dizer que é uma porção ali, ou uma instância subliminar, ok? Então ele vai dizer que o homem ele está dominado pelo seu inconsciente. E o inconsciente humano é formado por 3 instâncias. O id, que significa isso em latim, o ego, que significa eu, e o superego ou super-eu. O que o Freud vai dizer nessa tríade? O eu, o ego é a nossa consciência, é o que nós somos. O id são os nossos instintos. É claro que eu estou fazendo uma redução didática aqui. Freud vai dividir ego entre coisas diferentes como instinct, que é o instinto, e trieb, que é a pulsão, ok? Tá? Se você é psicanalista, eu estou fazendo um reducionismo didático aqui. Eu sei que Freud tinha os conceitos de trieb, que é pulsão, instinct, que é instinto, tá certo? Além do id. O id é o isso. O id é o nosso impulso. O id são as nossas pulsões. O id são os nossos desejos, ok? São os nossos desejos. Vou dar um exemplo. Você, que como eu é homem, você está na praia e você vê uma bela mulher na praia. O seu instinto te leva o quê? Eu vou dar um beijo nessa mulher.
Mas o que acontece? A sua consciência moral diz, não faça isso, você vai arrumar problema, você pode até terminar preso. Ou seja, os nossos instintos são freados pela nossa consciência moral, ok? O superego é a nossa consciência moral. O superego seria a moralidade judaico-cristã nos impedindo de fazer o que o nosso instinto quer fazer, ok? Por exemplo, uma pessoa te ofende. Você tem o desejo de agredi-la fisicamente. Você não agride, porque a sua consciência moral diz que isso não é certo. A consciência moral diz que não é certo e você sabe que tem dispositivos penais que punem isso, como a lesão corporal, né? Então, você tem os instintos e você tem um freio a esses instintos. O freio é o superego. O instinto é o id, o ego sou o eu, é o nosso eu. Só que, o que Freud percebe no seu trabalho? Ele percebe que quando as pessoas dormem, existe uma espécie de catarsis. Catarsis é a realização daquele desejo. É a experiência catártica. O que significa isso? Freud começa a perceber que aqueles impulsos não realizados, aqueles desejos não concluídos, aquelas vontades não experimentadas no nosso dia a dia lúcido, essas vontades acabam sendo realizadas no inconsciente. Às vezes você discutiu com alguém, quando você vai dormir você sonha que você está batendo nessa pessoa, porque você quis bater e não bateu por causa da consciência moral. Mas aí no sonho você vai lá e bate. Às vezes você sonha com aquela mulher que você viu na praia e você sonha que você está beijando ela. Às vezes você sonha que você comprou aquele carro ou fez aquela viagem que você queria fazer, mas não pôde fazer. O que Freud vai formular então? Freud vai formular a ideia de que quando você dorme, o superego também fica adormecido. Ou seja, quando você dorme, a sua consciência moral também dorme. Então você fica livre para realizar as suas pulsões, instintos e desejos, que haviam sido reprimidos, como a Aline Sena está falando aí. Ok? Então é por isso que quando você dorme, você agride, você beija quem você queria beijar, para não falar outras coisas, né? Você realiza aquilo que você não realizou no seu momento lúcido, acordado. Então, assim como na psicanálise, a retirada do superego, que é a consciência moral, permite que o negócio fique sem regra, vale tudo, vira um vale tudo. Assim é a filosofia moral nietzschiana. O Nietzsche, ele percebe que Deus era o freio moral, ou a imagem de Deus, ou o que Deleuze vai chamar de a forma Deus. Ele vai dizer aqui nesse livro que a ideia de Deus constrói a ideia de homem. A ideia de homem é fruto da ideia de Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e Deus tem uma série de regras que o homem precisa seguir, que se ele não seguir ele vai para o inferno. Na danação eterna, no sofrimento eterno, ok? Então a ideia que havia do homem, medieval e moderna, é a ideia de um homem abaixo de Deus. Deus é o limite, Deus é aquele que limita. Existe até uma explicação lacaniana para isso, porque Freud tinha ali dois discípulos, né? Ele tinha o Carl Gustav Jung, que tem mais um negócio mais místico, assim, mais espiritual, sobrenatural. Ele vai falar de sincronicidade, vai falar de mandala, né? vai falar de inconsciente coletivo. Já o Jung ele usa a linguística para analisar o inconsciente. Inclusive, Lacan vai dizer que o inconsciente ele se estrutura como linguagem, né? Então, a psicanálise lacaniana ela vai muito na questão da linguagem. E o que acontece com Lacan? Né? Você vê que Nietzsche está dizendo que se o Deus Pai não existe, não tem regra, não tem limite. É o homem perdeu os limites. Agora você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Ok? É aquilo que depois, lá na década de 20 e 30, o Aleister Crowley vai dizer, com a sua filosofia telêmica. Telema é vontade, né? Telema tu teu em grego, a vontade de Deus. Agora, telema, segundo o ocultismo de Aleister Crowley, faça o que você quiser, essa é a lei. O amor debaixo da lei e tal, a lei é você fazer o que... Não tem lei.
é você fazer o que você quiser. Inclusive, Crowley, quando vê o bigodinho lá na Alemanha, ele fala, esse cara é a conclusão da minha filosofia. Ok, pessoal? Então, o que o Lacan vai dizer? Olha que interessante. Nietzsche diz que se você tira Deus, tudo é permitido. Ok? Freud vai dizer que quando você dorme, a sua consciência moral, da moralidade judaico-cristã, ela sai de cena. Então você realiza tudo que você queria, os seus desejos, as suas pulsões, os seus instintos. Você realiza aquilo. Você faz a catarse. Agora, o Lacan, como ele trabalha com a linguística, dentro da psicanálise, ele trabalha muito em cima de trocadilhos. Então o Lacan tem uma frase muito interessante que é le nom du père. Le nom du père pode ter dois significados. Por quê? Père é pai. Só que le nom pode ser o nome do pai ou o não do pai. Então Lacan vai fazer um trocadilho dizendo que le nom du père significa as duas coisas, porque o nome do pai é o mesmo que o não do pai também. Ok? O nome do pai é o não do pai. O pai é a força repressora, o pai é a força que restringe, o pai é a força que impõe a lei. Se pela psicologia lacaniana, ou a psicanálise lacaniana, perdão, o pai é a lei, o pai celestial também é a lei. E se você tira o pai celestial, você também tira a lei. E se você não tem lei, o homem não tem limite para o que ele quer fazer. Isso é o que Nietzsche está falando. É por isso que Nietzsche primeiro diz que Deus morreu e depois ele fala Wille zur Macht, vontade de potência. Se você não tem a limitação da moralidade judaico-cristã, aí faça o que tu queres, essa é a lei, como o profeta Geek botou aí do Aleister Crowley do Telemann. Só que não é Telemann tuteu, a vontade de Deus, é Telemann é a vontade do homem. É do andro, tá certo? Do homem, do humano. Então, Raskolnikov é isso. Deus não existe, eu faço o que eu quiser, eu não tenho limite. Como é que termina essa história? Termina do jeito que terminou na Alemanha, da década de 40. Termina do jeito que terminou na União Soviética. Termina do jeito que está acontecendo na Coreia da parte de cima. Termina do jeito que está no Dragão do Oriente. Termina do jeito que está em território venezuelano, cubano. Termina assim. E Dostoiévski, na sua enorme sabedoria, ele já matou a charada e identificou isso. Ok? Então, vai exatamente por aí a história. O Crime e Castigo, é claro que ele tem um requinte estilístico, tem histórias maravilhosas, tem histórias sensacionais. Eu sou completamente apaixonado pelo Dostoiévski, totalmente apaixonado, tá certo? Assim como pelo Shakespeare também, totalmente apaixonado. O livro O Jogador, cadê o Valdeci Bispo? O Valdeci Bispo não está na área aí, não? O livro O Jogador, que foi o segundo livro de verdade que eu li na minha vida, tirando gibi, essas coisas, o segundo livro de verdade que eu li na minha vida está aqui atrás, que é O Jogador. Tá ali, ó. Vou pegar aqui para vocês, ó. O Jogador é um livro que você chora, de profundidade da alma humana, assim, do amor, da busca pela pessoa amada e tal. Eu já mostrei para vocês várias vezes isso aqui, né? Primeiro livro que eu li na minha vida, livro de verdade, foi esse aqui. Esse exemplar aqui, ok? Contos do Charles Dickens. Ó o Valdeci Bispo aí, valeu Valdeci. Peguei os livros aqui atrás, ok? Que bom, feliz de você estar aqui conosco. Aqui, ó. Primeiro livro que eu li na minha vida foi este livro aqui. Tá? Tirando Turma da Mônica, essas coisas que eu não considero, tô falando livro. Contos do Charles Dickens, ok? E o segundo livro que eu li, que é da mesma coleção, qual coleção? Biblioteca Universal, da Editora 3. O segundo foi esse, O Jogador, do Dostoiévski. Depois que eu li O Jogador, do Dostoiévski, eu fiquei apaixonado e comprei ali o Crime e Castigo, ok? E virei um aficionado. E agora a gente vai estudar O Idiota no Clube de Leitura. E fica o convite aí para você vir estudar conosco, última oportunidade, última semana. Vou deixar o link aqui para a galera do YouTube, para quem está no Instagram, depois você pode clicar aí. Então, pessoal,
O Crime e Castigo é uma grande obra da literatura universal, não apenas pela profundidade da análise psicológica que Dostoiévski faz, mas pela profundidade da sua análise, não só da profundidade do realismo psicológico dos personagens, mas pela profundidade da análise social que ele está fazendo da Rússia de 1866, ok? Por quê? Porque ele está alertando que isso que Raskolnikov fez, achando que estava abafando, é o destino da humanidade quando a humanidade começa a se achar extraordinária. O que acontece quando Nietzsche fala Deus não existe mais? Ele vai começar a falar sobre vontade de potência e daqui a pouco ele está falando sobre Übermensch. Übermensch é o além-homem, é o homem sem limite, é o homem do porvir. É esse homem que não está submetido à moralidade judaico-cristã, ok? Da mesma forma que Nietzsche coloca a moralidade judaico-cristã como uma filosofia do escravo, do fraco, e ele diz que o fraco precisa ser eliminado e o cristianismo vai precisar ser eliminado, o Freud vai fazer isso também na sua obra Mal-Estar na Civilização, ok? No Mal-Estar na Civilização, o que o Freud vai dizer? Se você tem vontade de beijar a mulher, de bater no cara, tem vontade de fazer aquela viagem e você não faz, você fica com histerias, você fica com problemas, né? Freud vai estudar histeria, e histeria é uma palavra meio assim complicada, né? Porque a histeria vem da palavra hysteris, que é o útero. Então, quando os gregos colocaram esse nome de histeria, eles achavam que só as mulheres tinham esse problema quando o útero ficava meio inflamado. Então, a gente sabe que tem homem histérico também, né? Então, o Freud vai dizer que a moralidade cristã freia os impulsos, os desejos reprimidos, isso gera problemas para as pessoas. É por isso que muitas pessoas acham hoje que a resolução para todos os problemas é deixar todo mundo fazer o que quer. Você não pode reprimir a criança na escola, porque senão ela vai ficar com esses problemas. Você não pode dizer para a criança que está errado escrever casa com Z. Deixa a criança pagar mico, escrever casa com Z. Lá na frente ela vai descobrir que é com S. E não tem importância porque casa com S é uma mera convenção social. Então é por isso que a gente tem educação socioconstrutivista. É por isso que a gente tem essas loucuras todas que nós vemos hoje. Então Nietzsche, quando ele diz Deus não existe, então se Deus não existe, está liberado para fazer o que a gente quiser. Se está liberado, o homem não tem limite. Esse homem pode fazer o que ele quiser, pode conquistar o que ele quiser, pode exercer o poder. Se ele tiver poder, ele vai subjugar quem não tem. E não tem problema nenhum com isso. Então Nietzsche começa a ver que o cristianismo é o problema, porque o cristianismo é o freio. Sem esse freio, vem o quê? Vem o super-homem. E quem é o super-homem para Nietzsche? Ele dá o nome às claras para esse super-homem. Ele diz que o nome desse super-homem é o anticristo. Ok? É o anticristo. O profeta Geek falou uma verdadeira anarquia. Exatamente. E olha que interessante. Quando o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz, cuidado porque o filho da perdição está vindo. Obrigado, Nara. Deus te abençoe, tá? Valeu, Rita. Quando o apóstolo Paulo diz, valeu, Dalva, muito obrigado. Quando o apóstolo Paulo diz que o filho da iniquidade está vindo, vai enganar muitos, se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos, ele trabalha em cima do ministério do engano, ele trabalha com engano através de sinais, prodígios e maravilhas. Então o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre o anticristo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai chamar o anticristo de o filho da iniquidade, o filho da perdição. Você sabe como é que é a palavra iniquidade em grego? A palavra iniquidade em grego é anomia. O que é anomia? Nomos é lei, anomia é sem lei, a falta de lei, ok? A ausência da lei é o espírito do anticristo. E aí, 1800 depois, anos disso, 1800 e poucos anos, Nietzsche vai dizer que o anticristo é aquele que percebe que não precisa respeitar a lei da moralidade judaico-cristã. Ele está acima do bem e do mal porque ele fez a genealogia da moral e ele percebeu que a origem dessa moral é o cristianismo é a filosofia do escravo e do fraco. Então, ele está anunciando, Nietzsche está trabalhando como uma espécie de arauto do anticristo. E quem é esse anticristo? Esse anticristo é o Apolion,
Quem é o Apolion no livro do Apocalipse? É o destruidor, que sai do poço do abismo quando o poço do abismo é aberto pelo cometa Absinto. Então, esse ser que sai do poço do abismo se chama em hebraico Abaddon e se chama em grego Apolion, ok? E não é por acaso, eu acho que não é por acaso, que a gente teve um protótipo de anticristo, um protótipo desse super-homem nietzschiano, na figura do próprio Napoleão, ok? Apolion, o destruidor do fim dos tempos, Napoleão, o Napoleão, ok? É claro que Napoleão significa leão de Nápoles ou nariz de leão, Napoleão, né? Mas é uma curiosidade a semelhança entre Apolion, que é o deus da destruição, protótipo do anticristo, e Napoleão. Além disso, quem é outro protótipo desse? O próprio Bigodinho lá da Alemanha. O cara achava que ele poderia eliminar um povo inteiro, porque não gostava daquele povo. Esse cara está acima do bem e do mal. Esse cara é um anticristo nietzschiano. Esse cara se achava um Übermensch, um super-homem. Só que o mais belo da obra de Nietzsche é que não apenas ele faz essa crítica a esse Napoleão, mas ele dá a oportunidade desse anticristo, que é o Raskolnikov, acima do bem e do mal, dele se arrepender. Então, a consciência moral acusa o Raskolnikov. E depois de ele ouvir a Sônia explicando para ele a história da ressurreição de Lázaro, ele tem um entendimento que ele pode morrer e nascer de novo, que Deus pode salvá-lo dessa angústia. Tá certo? Então, assim, a consciência moral de Raskolnikov o esfacelou internamente, ele ficou sufocado. E ele concluiu que ele não fazia parte dos extraordinários, porque se ele fosse extraordinário, ele não teria essa consciência pesada. Isso é até um detalhe muito importante, porque você imagina uma pessoa como o Bigodinho lá da Alemanha, esse tipo de pessoal, esse pessoal não se arrependia dessas malignidades, sabe por quê? Porque a sua alma estava completamente bloqueada. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas que fazem essas malignidades, essas pessoas ficam com a sua salvação bloqueada. O Espírito Santo não consegue mais agir nessas pessoas. E existe uma série de situações bíblicas onde isso acontece, onde as pessoas fazem coisas tão ruins, tão malignas, que o Espírito Santo não consegue agir mais. A alma da pessoa fica selada, ela não consegue mais ser restaurada. A gente vê isso em Gênesis 6, quando Deus diz: meu espírito não atuará mais no homem porque ele é carne, e os seus pensamentos são continuamente maus. Ou então, meu espírito não contenderá mais com o homem porque ele é carne, porque o seu pensamento é continuamente mau. O ser humano da época de Noé era tão maligno que ele ficou bloqueado para a salvação, por isso que Deus mandou o dilúvio. Nós vemos isso também na passagem em que Jesus fala do pecado que não tem perdão, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus fala: quem blasfemar contra o Pai tem perdão, quem blasfema contra o Filho tem perdão, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Se não tem perdão, não tem mais salvação. Nós vemos isso no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, quando diz que aqueles que experimentaram a glória do mundo vindouro e entenderam todo o plano de Deus e caíram, esses não podem ser novamente renovados, porque senão estariam expondo Jesus novamente à ignomínia. Aí você fala: pô, Daniel, o que é ignomínia? É fácil, ignomínia sabe o que é? Vou dar um sinônimo para você. Estariam expondo Jesus novamente ao vitupério. Você fala: pô, aí é covardia, né? Ignomínia, eu faço a mínima ideia o que é, e vitupério também faço a mínima ideia o que é. Eu traduzo para vocês, tá? Estariam expondo Jesus novamente ao escândalo. Mais uma situação que a salvação da pessoa fica bloqueada. Outra situação, quem recebe a marca da besta no livro do Apocalipse, o 666, ok? Então, existem certas práticas, assim como o povo de Sodoma e Gomorra, Elci Júnior está lembrando exatamente, existem certas práticas que selam a vida de uma pessoa.
Algumas malignidades que são praticadas em termos de blasfêmia, na alta magia, no ocultismo, bloqueiam uma pessoa de ser salva. Esses grandes seres malignos, pessoas, encarnações malignas, essas encarnações malignas estavam bloqueados. Mas não era o caso do Raskolnikov. Raskolnikov percebeu que havia arrependimento nele, porque o Espírito Santo conseguiu agir no seu coração. E eu digo para você, se o Espírito Santo agiu nessa história ficcional de Raskolnikov, num homicida arrependido, ele atua em muitas vidas também, em homicidas arrependidos no mundo hoje. E ele atua na minha vida, apesar dos meus erros e pecados, e ele atua na sua vida, apesar dos seus erros e pecados. E foi escutando a palavra que Raskolnikov recebeu a esperança de ser redimido, de receber a redenção. Ele escutou que Cristo era poderoso para ressuscitar o morto há muitos dias, já fedendo. Então, o que Raskolnikov conclui? Se Cristo pôde ressuscitar o morto, ele pode me restaurar para uma nova vida. Então, Raskolnikov, apesar de ter cometido um duplo homicídio, devido à sua confissão, ao seu arrependimento e à sua falta de antecedentes criminais, a sua pena, que seria a pena capital, ela é reduzida para uma pena de 8 anos na Sibéria. E durante aquele período, a Sônia, né, que é esse personagem importante de salvação na vida de Raskolnikov, ela se manteve presente, né, servindo até como uma espécie de mensageira entre Raskolnikov e a sua família que ficou em São Petersburgo. Né, a sua mãe, Pulcheria Alexandrovna Raskolnikov, e a sua irmã Dunetka Alexandrovna Raskolnikov, se eu não estou enganado. Então houve redenção para Raskolnikov, e eu digo para você, há redenção para você, há redenção para mim. É um arco narrativo muito interessante. É uma crítica ao socialismo que está começando e é uma pregação de que há solução ainda para uma pessoa que tenha feito um ato tão abominável. Basta que essa pessoa se arrependa e busque a reconciliação em Cristo, amém? Então é por isso que esse livro é fascinante. É claro que o livro ele pode gerar reflexões infinitas, mas o cerne da questão é essa, ok? E eu gostaria muito que você estivesse conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes, por isso que eu faço esse convite mais uma vez aqui a galera do chat aqui do YouTube e também a galera que está aqui no Instagram. Venha estudar comigo, é a última oportunidade. Você vai pagar uma mensalidade de R$ 66, ou seja, R$ 60 por livro estudado, R$ 60 por mês. Então vale muito a pena, ok? A Evelyn está perguntando, Daniel, você crê na predestinação dos salvos? Então, eu sou um arminiano, então eu acredito que a salvação ela pode ser conquistada, mas em casos especiais ela pode ser perdida. Mas eu creio, Evelyn, no que a Bíblia ensina. Sabe o que a Bíblia ensina? Que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O que significa isso? Todos nascem predestinados para serem salvos, porque é a vontade de Deus. Mas o homem rejeita essa salvação, infelizmente. E uma pessoa que está aliançada com Cristo, conectada a Cristo, ela pode perder essa conexão. Como está escrito em João 15. João 15, para mim, é um perfeito exemplo de como funciona essa dinâmica da conexão do homem com Deus. O capítulo 15 de João, né? O Evangelho de João é maravilhoso, mas o capítulo 14 de João já é uma maravilha, né? Porque Jesus começa dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não teria dito, pois eu vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então João 15 já é um negócio maravilhoso. João 14. Aí no João 15, você vai ver essa pregação sobre a videira, e isso fala um pouco sobre salvação. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e dá fruto, e não der fruto, ele corta. Mas todo ramo que está em mim e dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, e vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ou seja, se um ramo estiver conectado em Cristo e não der fruto, ele é cortado. Por isso que Jesus fala, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
Assim, nem vós o podeis dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. O que significa isso? Significa perdição, significa inferno, ok? Então, pessoal, a Crime e Castigo é um clássico da literatura universal, um dos maiores livros que já foram escritos. Isso é consenso entre um dos maiores críticos literários, que é o Harold Bloom, que coloca o Crime e Castigo e o Dostoiévski no hall do cânone ocidental. Harold Bloom escreveu um livro chamado Cânone Ocidental. Então é um livro que marcou a minha vida e transformou a minha vida, assim como o Hamlet do Shakespeare. Amanhã nós vamos falar... Ô Wagner, me lembra aí qual é o livro de amanhã. Amanhã é terça-feira. Eu acho que amanhã... Qual o livro que é amanhã? É o... Agora eu esqueci, pessoal. Porque é tanta coisa na cabeça. Eu acho que é o livro Faces Ocultas. É isso? Faces Ocultas? Me lembra aí, galera. Esqueci qual é a sequência. Eu acho que é o Faces Ocultas e depois a Política, Ideologia e Conspirações. Ok? A gente tem aqui a nossa agenda. Deixa eu consultar a nossa agenda aqui. Eu não vou conseguir consultar porque eu estou com meus dois celulares aqui conectados, ok? O Manifesto do Partido Comunista eu acho que é na sexta-feira e acho que é no sábado, né? O sábado que é a Nova Era e a Revolução Cultural do Professor Olavo. Se eu não estou enganado, pessoal, os próximos livros são Faces Ocultas, do Salvador Dalí, Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham, o livro Manifesto do Partido Comunista e depois o livro Nova Era e Revolução Cultural. Minha esposa, a Bárbara, está colocando aqui Política, Ideologia e Conspirações amanhã. Então, vai ser muito legal também, ok? Eu achei que a ordem era diferente, mas não tem problema nenhum não, tá bom? Então, pessoal, amanhã, Política, Ideologia e Conspirações, um livro que marcou muito, mudou muito a minha visão de mundo. Vai ser uma viagem muito saudável pelo conhecimento. E nesse momento eu convido vocês, galera aqui do Instagram, a gente dar um print nessa live de hoje. Espera aí que eu botei a capa errada, eu botei a capa do YouTube. Deixa eu botar aqui a capa certa. Convido você nesse momento a dar um print aqui nessa... Opa, botei de novo. Dar um print nessa live de hoje e compartilhar nos seus stories e me ajudar a divulgar aí. Vou tirar os comentários aqui rapidinho, ok? Para a galera que está no Instagram, esse é o momento para você dar um print e me ajuda a divulgar. Coloca lá nos seus stories, escreve assim, muito legal, sei lá, gostei, se você efetivamente tenha gostado, gostei demais, só essa semana, às 8 da noite, 7 livros que marcaram a jornada e tal, ok? Então, fica esse convite para você me ajudar a divulgar, dá um print aí, você que está no Instagram, e compartilha nos seus stories, me marca e coloca um comentário lá, caso você tenha gostado, ok? Então, pessoal, amanhã nós temos o nosso encontro marcado às 8h15 da manhã, vai ser muito legal, porque hoje nós falamos sobre Crime e Castigo à noite e a gente fala sobre a redenção de Raskolnikov. Amanhã nós vamos falar sobre Star Wars, chamado, eleição e redenção, ok? Nós vamos falar exatamente sobre isso também, tá certo? Então, queridos, uma boa noite, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Venham estudar comigo no Clube de Leitura, vai ser maravilhoso, um livro por mês, 12 livros por ano, mais 2 livros bônus, 14 livros no total, aula semanal, live mensal, grupo fechado dos alunos para tirar dúvida, vale muito a pena. Quem está lá está gostando muito, ok? O Roger Alencar falando, onde é que eu compro esses livros? Esses livros são na livrariadaniellopes.com.br, ok? livraria.daniellopes.com.br. O link da livraria está na descrição do meu perfil no link, ok? Todos os livros
só essa semana com uma promoção inacreditável, preço de Black Friday. A Carol, que também é da minha equipe, está falando que quarta-feira é o livro Faces Ocultas do... É o livro É o livro... Peraí, quarta-feira... Cadê a Carol aqui? Faces Ocultas do... Quinta-feira, o Manifesto do Partido Comunista, né? E a gente tem também o Silmarillion do Tolkien, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Uma noite abençoada, uma noite de vitória. Foi um enorme prazer poder compartilhar o conhecimento com vocês. E o Wilson aí, Caputo, falando que está no clube de leitura, é muito bom, vale a pena. E eu deixo um forte abraço para vocês, ok, queridos? Até amanhã, 8h15, se Deus quiser. Amanhã a gente vai falar sobre Star Wars. Vai ser bem legal. De manhã, à noite, já é outra história, ok? O Renato Martins Silva está perguntando se os livros vendem separado também. Vende separado, ok? Separado você pode comprar um por um quando você quiser, ou você compra os 12 todos de uma única vez, ok? Queridos, fiquem com Deus, um prazer enorme. Vou lá descansar um pouquinho, porque de manhã cedo já estou na ativa de novo. E 8h15 temos um encontro marcado aqui, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite a todos.